Eu quero fazer uma pergunta. Quantas engenheiras negras vocês conhecem? Quem conhece até 3 engenheiras negras, se for possível, levante uma de suas mãos. Quem conhece mais de 3 engenheiras negras? Poucas pessoas, né? E onde estão as engenheiras negras? Recentemente, eu fiz uma busca em alguns bancos de imagens sobre profissionais que trabalham com engenharia. E nessas buscas apareceram majoritariamente homens brancos e algumas mulheres brancas, mas não apareceram mulheres negras trabalhando com engenharia. Porque nesses bancos de imagens nós não vemos mais mulheres como Mary Jackson, que foi a primeira engenheira negra da NASA, em 1958. Mary Jackson foi engenheira da NASA em uma época que o apartheid era latente. Pessoas brancas e negras não poderiam ocupar os mesmos ambientes. E o casamento interracial ele era crime. Imagina os desafios enfrentados por esta mulher. Por que não encontramos nesses bancos mais mulheres como Enedina Marques, primeira engenheira negra no Brasil, formada pela Universidade Federal do Paraná no ano de 1945 em engenharia civil? Onde estão as mulheres negras? Por que é tão difícil associarmos os cargos de tecnologia às mulheres negras? Eu vou contar um pouco da minha história, trazer alguns dados e vamos fazer uma avaliação. Eu vim de uma família interracial, mãe branca, pai preto. E como grande parte da população brasileira que veio de família interracial, nós não sabíamos que eu era uma criança negra. Inclusive, me chamavam de moreninha, café com leite, como se eu fosse uma criança negra fosse algo ruim para a época. Inclusive, as pessoas me chamavam como filha do prestígio. Mas não é o prestígio no sentido positivo da palavra, mas porque meu pai parecia com chocolate prestígio. Então, isso era um marcador social da diferença. E confesso que era muito doloroso. Mas, mesmo diante de todos esses desafios, uma coisa eu tinha certeza. Eu sempre fui uma criança curiosa. Eu gostava de construir, desconstruir, gostava de consertar essa torneira no quintal de casa. Eu morava numa cidade, gente, de 25 mil habitantes. Se chama Nova Esperança, é uma cidade bem próxima a Maringá, no norte do Paraná. Então, quando minha mãe me colocava no quintal de casa nessa torneira, eu ficava muito feliz. Eu abria um sorriso. E minha alegria também era esperar os domingos, onde o jornaleiro jogava o jornal no quintal de casa. Eu abria aquela seção de plantas de prédio e ficava avaliando se a cozinha estava perto do banheiro, se o banheiro estava perto da sala. Com 6 anos, eu queria melhorar a vida das pessoas. Mas nós sabemos que, culturalmente, as meninas não são potencializadas a seguirem carreiras de tecnologia. E por que isso acontece? Quando nós vamos em uma sessão de brinquedos, o que nós temos? Brinquedos de menina, máquina de lavar roupa, máquina de costura, fogão, paleta de maquiagem. E a sessão de brinquedos de meninos? Tem oficinas mecânicas, carros, ferramentas e brinquedos como administrar o seu dinheiro. Eu não estou querendo dizer que as meninas não possam seguir carreira na área de gastronomia, moda, não teria problema algum, mas desde que isso não seja uma imposição social. E qual que é o impacto disso? Segundo a pesquisa realizada pela Instituição de Engenharia e Tecnologia nos Estados Unidos, os brinquedos com foco em STEM, STEM é a sigla para ciência, tecnologia, engenharia e matemática, possuem 3 vezes mais chances de serem direcionados a meninos. Então, os meninos são potencializados desde a infância a seguirem carreiras na área de engenharia. E as meninas não.
Então, isso é algo ruim, porque, de acordo com a pesquisa da Cátedra Unesco Mulher, 9 em cada 10 meninas de 6 a 8 anos acreditam que engenharia é para menino. Essa pesquisa foi feita no Brasil, Cidade do México, no México e na Argentina, entre pais, professores e alunos, mostrando a perpetuação do sexismo na nossa educação. Isso é algo muito ruim, porque as meninas já são desencorajadas, e principalmente as meninas negras. E isso a gente vê nas notas do Enem em matemática. Eu peguei esses dados do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER. O recorte é para a região Nordeste, mas isso é para todas as regiões do país. As notas em matemática dos homens brancos são as maiores notas, como vocês podem ver em cinza. As notas dos homens negros em verde, a segunda maior nota. Em roxo, as mulheres brancas e, em último, as mulheres negras. As mulheres negras apresentam as piores notas em matemática no Brasil. E por que isso acontece? Porque nós não temos referencial de mulheres negras na área de tecnologia. Nós não temos representatividade. E o que é representatividade? É você olhar para uma mulher negra no topo e saber que você também pode chegar lá. E nós não temos isso. Nós não potencializamos as meninas negras desde a infância. Então, elas se sentem desencorajadas a seguir carreiras na área de tecnologia. Mesmo com todos esses desafios, eu optei por fazer engenharia, mesmo contra todas essas estatísticas. Eu fiz engenharia química na Universidade Federal de Santa Catarina. Minha paixão por engenharia e química, que foi a primeira formação do meu pai, fez com que eu passasse entre os 10 primeiros colocados em engenharia. Mas os desafios foram grandes nessa época, porque eu não tinha nenhuma colega que fosse uma menina negra, eu nunca tive uma professora negra em curso de engenharia. Então, olha o desafio. E hoje nós temos no Brasil 37,3% de mulheres que se formam em engenharia. E eu pergunto para vocês, quantas mulheres negras estão se formando em engenharia hoje no Brasil? Nós não temos uma avaliação desse cenário, mostrando a invisibilidade da mulher negra na engenharia. E, diante disso, me formei e confesso que fiquei muito feliz. Afinal, era meu sonho ser engenheira, né? Só que eu fui para a indústria e eu não imaginava os desafios que eu fosse enfrentar. Então, perguntas, não só eu, tá, gente, mas muitas mulheres que trabalham em ambientes com predominância masculina escutam diariamente frases: onde está o engenheiro responsável? Você pode, por gentileza, entregar essa documentação para o engenheiro? Você nem parece uma engenheira. Mulher não serve para trabalhar em obras. Então, isso desencoraja as mulheres, e principalmente as mulheres negras, a trabalharem na área de tecnologia. Nós somos desencorajadas a todo momento. Eu saí da área da indústria e fui para a área acadêmica. Em 2015, fiz um mestrado em engenharia mecânica na Universidade Estadual de Maringá. Eu me tornei a primeira mulher mestra em engenharia mecânica naquela universidade. Quase 10 anos se passaram e o cenário não mudou. E, em 2018, eu me descobri enquanto mulher negra. E foi um desafio, mas, ao mesmo tempo, foi transformador na minha vida. A sede por mudança e não conformismo começou a tomar conta de mim. E eu queria conhecer mais mulheres negras na engenharia. Eu entendi o que era a palavra aquilombamento, que era autocuidado, eu queria me unir a essas mulheres. Então, eu me apeguei muito a um provérbio africano que fala: se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado. Então, eu idealizei e fundei o MNE, que é o Grupo Mulheres Negras na Engenharia, que é o maior grupo do Brasil de engenheiras e estudantes de engenharia, todas negras. Nós nos empoderamos
A gente cuida uma das outras. A gente sabe quão desafiador é trabalhar na área de tecnologia. É autocuidado, é potencializar as mulheres negras nas áreas de tecnologia. Então, eu entrei em 2018 no INSPER como professora da engenharia e também embaixadora da engenharia. Eu viajava o Brasil todo, mostrava o que é ser uma engenheira. Levava a engenharia da instituição, mas, mais do que isso, eu queria mostrar para as meninas, e principalmente para as meninas negras, que elas poderiam, sim, ser engenheiras, se assim elas quisessem. Hoje, eu estou como professora e embaixadora de diversidade do INSPER. E, como embaixadora, falar de mulher embaixadora de diversidade, falar de mulher negra na engenharia, é falar sobre economia do país, uma vez que nós, mulheres negras, somos base da pirâmide social. Falar de mulher negra na tecnologia é falar de inovação, de desenvolvimento de produtos que sejam cada vez mais inclusivos para uma sociedade plural. Então, diante disso, é importante e urgente que a mudança de cenário seja uma mudança intencional. Para isso, é importante que governo, indústria, empresas, instituições de ensino superior tenham um compromisso formal na promoção da equidade de gênero e raça em todos os níveis organizacionais. E que a gente tenha representatividade das mulheres negras em todos esses níveis. Que a gente não tenha uma contratação que seja apenas simbólica. E, a partir daí, termos um diagnóstico real. Quantas mulheres negras estão entrando nos cursos de engenharia hoje no Brasil? Quantas nós estamos conseguindo reter? Quantas nós estamos formando? A partir dessa avaliação, traçarmos um plano de ação para a mudança desse cenário. É importante potencializarmos os talentos na infância, rompendo a visão estereotipada de que engenharia não é algo para menina. Nós temos que criar uma identidade social da mulher negra na engenharia. E que os ambientes sejam ambientes cada vez mais inclusivos. Nós temos que escutar essas mulheres, nós temos que acolher, nós temos que potencializar esses talentos. E, assim, pensando em futuro, que mais vozes de mulheres negras sejam celebradas na engenharia. Que eu não seja mais a primeira, que eu não seja mais a exceção, que eu não seja mais a única. Que a gente tenha mais Enedinas, mais Brunas, mais Mary Jackson. E, como diz Angela Davis, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Obrigada.